eletricamente, né, e o outro não. Então, esse carregado eletricamente, você energizou o corpo. Se ele estiver carregado energicamente ou eletricamente, e você pegar no componente, você pode transportar esses elétrons, essa carga, para o componente e ele queimar. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Como eu falei, o correto é você usar uma pulseira, né, estática. Essa pulseira aqui seria uma pulseira onde você, por exemplo, se você está manipulando o gabinete de computador, você coloca a pulseira e liga ela, né, conecta ela, por exemplo, na carcaça do gabinete. Isso você está aterrando, né, equilibrando a sua energia estática com a energia estática lá do gabinete, tá? Para não queimar os componentes, ok? Bom, pessoal, quando você trabalha com energia, para você fazer a energia fluir num circuito elétrico, você precisa de uma DDP, diferença de potencial. Qual que é a ideia de DDP? Né? É a mesma ideia disso daqui, ó. Você tem lá, sei lá, um recipiente aqui com água, outro aqui sem água, né? E você liga esses dois recipientes e tem um registro aqui. O que vai acontecer quando eu abrir esse registro? A água vai fluir, né, para o outro reservatório. Até que ponto? Até se equilibrarem. Até os dois se equilibrarem. Né? Por que a água flui para o outro reservatório? Certo. Porque abriu. Mas por que ela vai? Porque você tem uma pressão. Né? A água exerce uma pressão aqui. Né? Essa pressão faz com que a água flua até o outro reservatório. Essa pressão é o que a gente chama de diferença de potencial, né? DDP. Neste caso, é um DDP hidráulico. Né? A pressão que a água fez ali fez com que a água fluísse aqui para o outro reservatório. Né? Tá? Então, nós temos aqui a pressão hidráulica exercida pela água e a corrente hidráulica, né? Que é a quantidade de água que fluiu pelo circuito ali hidráulico, certo? A mesma ideia é quando a gente tem um circuito elétrico. Isso vale para o circuito elétrico. Para que a eletricidade, vamos dizer assim, flua, né, percorra o circuito elétrico, passando pelos nossos componentes, né, nós precisamos de uma pressão, uma diferença de potencial. É o que a gente chama de, no caso de diferença de potencial elétrico, a gente chama de tensão. E essa tensão ela é medida em volts. Então está aí a voltagem. É uma voltagem que vai fazer com que o sinal flua no circuito elétrico. Certo? Então, uma tensão, essa pressão aí. Então, você tem lá os elétrons, os dois corpos, você tem os elétrons, um corpo tem mais elétrons do que o outro. Né? Então, isso vai gerar uma pressão, fazendo com que, se você tiver aqui um circuito elétrico, um condutor, né, um fio, esses elétrons que aqui nesse corpo está sobrando, vão passar para o outro corpo lá para se equilibrar. A mesma ideia da água, certo? Então, aqui vai oferecer uma pressão e aí, se você ligar esses dois corpos com o condutor do fio, né, esses elétrons que estão sobrando aqui vão passar para o outro para se equilibrar. Né? Então, essa é a ideia do circuito elétrico. Você tem aqui, por exemplo, um gerador, no caso aqui é uma pilha, né? A pilha é um gerador. O que ela faz? O que a pilha faz? Ela tem dois polos, né? Um está sobrando elétrons, o outro está com falta de elétrons. E aí, a hora que você fecha o circuito, ele passa, né, de um polo para o outro. Ó. Então, aqui está mostrando isso. Ó. Nesse caso aqui, eu tenho o campo negativo que tem mais elétrons negativos, e aqui o campo positivo que está com falta de elétrons, né? Só tem prótons aqui. Okay? Então, a hora que você liga esse circuito, né, eu tenho os elétrons saindo, né, de um polo para outro. Esse circuito aqui, pessoal, está indicando do positivo para o negativo. Né?
Isso é o convencional, é a direção convencional dos elétrons. Mas na realidade é o contrário. Os elétrons, a direção que os elétrons fluem é o contrário, é do polo negativo que está carregado de elétrons para o polo positivo que está com falta de elétrons. Tá? Mas por convenção, quando se descobriu isso, todo mundo achava que era nesse sentido. Quando se descobriu que realmente é ao contrário, o negócio já tinha pegado, e aí continuou-se assim. Ah, mas isso não vai danificar o circuito? Não, tanto faz a direção. Né? Ah, não vai danificar aqui a lâmpada que eu estou colocando aqui, que vai ser acesa? Na hora que os elétrons passar por aqui, vai acender a lâmpada? Né? Não vai danificar, desde que você não misture os dois no mesmo circuito. Tem que respeitar sempre o mesmo sinal. Tá? Ó, então aqui eu tenho, essa é a representação esquemática desse circuito, né? Eu tenho o gerador, ó, positivo, negativo, sempre vou ter dois polos, positivo e negativo, tá? E aí ele atravessa, né, o circuito aí, aqui é a lâmpada, então aqui é a corrente convencional, né? Quer dizer, o que é a corrente que eu estou representando aqui com o I? Né? A corrente é a quantidade de elétrons que está fluindo ali, certo? E essa quantidade depende do quê? Da pressão, da voltagem que é gerada aqui pela pilha. Né? Por isso que a pilha, você tem lá a pilha de 1,5 volts, de 9 volts, certo? Então, 9 volts a pressão é maior, você vai ter uma corrente maior, você vai ter mais elétrons fluindo ali no circuito. Né? Isso aumenta a corrente. Corrente a gente mede com ampere, né? Ampere. Nos projetos de eletrônica a gente vai trabalhar com corrente de 500 miliampere, né? Que é meio ampere, né? Ou 1 ampere, 2 amperes, né? Não é muito mais do que isso daí, certo? São correntes baixas com os componentes que a gente vai estar utilizando. Em geral a gente utiliza, né? Então, ó, como eu falei, o sentido da corrente tanto faz, né? Esse daqui é o sentido real, ó, do negativo para o positivo, certo? Esse é o que realmente deveria acontecer, né? O que acontece. Mas o mais usado, a gente sempre se orienta da seguinte forma, ó, vai do positivo para o negativo, né? O que não pode é você usar os dois no mesmo circuito, aí você queima, tá? Ferra o circuito. Ok? Muito bem. Pessoal, eu vou até 1 hora, tá? O modelo é de 2 horas, é isso? Vamos ver o que a gente consegue. Outro conceito aí importante, pessoal: corrente alternada e corrente contínua. Né? A corrente, o que é a corrente? A quantidade de elétrons que está fluindo no circuito. Certo? Então, nós temos dois tipos de corrente. A corrente alternada é o que tem nas tomadas de energia da residência, da escola, né? A corrente que passa nos postes, né? É a corrente alternada. Né? Qual que é a ideia aí? Né? Quando eu tenho corrente alternada, ou CA ou AC também, né? Se você pegar uma fonte, você vai ver lá, né, AC, DC. A fonte, ela faz a conversão de corrente alternada, que é o que está na tomada elétrica da parede ali, para corrente contínua, que é o que a gente usa em eletrônica. Em eletrônica a gente usa corrente contínua. Né? Diferença é que na alternada, a corrente flui, ela muda, né, se alterna no sentido, ela vai num sentido e vai no outro, vai se alternando. Isso é bom para a transmissão nas redes de transmissão de eletricidade, certo? Você consegue uma velocidade maior e uma distância maior de transporte da eletricidade quando você usa corrente alternada. Corrente contínua, você não consegue fazer com que essa corrente vá para uma distância muito grande. Como a gente trabalha em sistemas eletrônicos com pequenas distâncias, circuitos elétricos,
isso é suficiente para a gente, tá? Então, no circuito elétrico, corrente contínua, ou CC ou DC, a abreviação, né? Então, como eu falei, a fonte, ela faz a conversão de corrente alternada em corrente contínua, certo? Então, a fonte tem duas funções. Uma é diminuir a voltagem, né? Você vai pegar aí, vai ligar na parede 110 ou 220. Isso aí para os circuitos eletrônicos é muita coisa. O Arduino, essa é a fonte para o Arduino. O Arduino usa de 7 a 12 volts, certo? Então, a principal função é diminuir a voltagem, né? Adequar a voltagem ao que o componente, o dispositivo eletrônico vai usar. Por isso que a fonte, veja, de 110, se ligou no 110, ele vai usar 9 volts, vai sair 9 volts. O que acontece com o resto? Se dissipa em calor. Por isso que em geral a fonte fica quente, né? Ela vai ficar quente, certo? Então o resto se dissipa em calor, tá? E a outra função da fonte é mudar de corrente alternada, que é o da tomada, para a corrente contínua, que é usado no dispositivo eletrônico, certo? São duas funções. Muito bem. O que mais? Nunca ligar direto o eletrônico, né, numa tomada, tem que ter uma fonte. Okay? Outros conceitos importantes aí, pessoal. Alta tensão, baixa tensão, né? Qual que é a diferença aí? A diferença é na voltagem que essas coisas aí trabalham. Baixa tensão é de 50.000 volts, né, em corrente alternada, ou de 50.500 volts em corrente contínua. Isso é considerado baixa tensão. Média tensão de 1.000 a 72.500 VCA, corrente alternada. Não tem média tensão em corrente contínua? Não precisa. Dificilmente você vai usar um circuito eletrônico que vai usar mais do que isso aqui de corrente contínua. Tá? Alta tensão, 72.000 a 242.000 volts. Né? Extra alta tensão, isso aqui já é um absurdo. Né? Então, para vocês terem uma ideia de prática, né? Quando você vê aquelas torres lá de transmissão de energia elétrica, aquilo é alta tensão, altíssima tensão. Tá? O que a gente tem dentro da residência é baixa tensão, né? E o que a gente tem nos postes aí na rua, transmissão na rua, é média tensão. Tem que tomar cuidado com isso daí. Alta tensão já era, né? Torna, né? Baixa tensão dentro da tomada de casa também, choque elétrico pode matar, tá? E a gente trabalha em eletrônica, né, com voltagens aí bem pequenas, 3.3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts, 24 volts, né? São baixas tensões, com amperagem pequena também, né? 500 mA, 1 ampere, 2 amperes, né? Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, isso é importantíssimo. Vai mexer com o eletrônico? Bom, esse componente aqui, o LED, né? Quantos volts ele aguenta? Né? Quantos volts? Esse aqui, de 2 volts. Se eu ligar 5 volts, se eu ligar ele direto nos 5 volts do Arduino, queima. O que eu preciso? Bom, se eu tenho lá, se eu tenho 5 volts e eu tenho que ligar ele, eu preciso de diminuir isso, né? Para isso a gente usa um resistor, né? Para gerar uma resistência e diminuir essa voltagem. Okay? Então, sempre consultar a voltagem, a especificação, né, da voltagem e amperagem que o componente que você está usando usa, que ele suporta. Se a energia que você tem no circuito é maior, você tem que diminuir isso, tá? Com o resistor. Okay? Por isso que aquele Brix lá, ó, isso aqui já vem pronto, ó. Isso aqui é um LED, aqui já tem o resistor, né? Você vai ligar lá nos 5 volts do Arduino direto, sem se preocupar, porque aqui dentro dessa plaquinha que os caras colocaram o LED, já tem o resistor, já está fazendo essa compensação aí, essa diminuição, tá? Então você não precisa se preocupar, é só ligar lá no Arduino. Né? Mas se você for usar o LED
separadamente, aí você precisa do resistor, colocar o resistor. Ok? Muito bem, moçada, por onde começar, né? Dizer, eu quero brincar com o Arduino, quero aprender o Arduino, por onde começar, né? Eu indico esse site aqui, ó, 123dcircuits.io. Alguém conhece esse site? Quem já mexe com o Arduino já conhece, né? Esse site é legal, pessoal, porque você pode aprender com o Arduino sem olha aí. Você pode aprender aqui, ó, sem precisar de ter os componentes. E é legal também, quando você vai fazer um projeto, fazer aqui primeiro, porque se aqui queimar, não tem problema, né? Se você vai direto nos componentes físicos, se queimar, prejuízo é seu, né? Então, ó, aqui, esse site, quem não conhece ainda, quem não tem cadastro lá, depois entra, se cadastra, é gratuito, tá? Ele é desenvolvido pela Autodesk. O que é a Autodesk? São os caras que desenvolvem, donos de qual software famoso? AutoCAD, né? É um dos melhores aí na parte de CAD, de eletrônica, de circuitos e outras coisas de engenharia aí, certo? Então, é muito legal e funciona muito bem. Aqui, eu fiz o Hello World do Arduino, né, que é o Blink, para piscar um LED. Né? Eu peguei aqui o Arduino, peguei uma protoboard, são componentes que eu tenho aqui, ó. Acho que por causa do projetor ele diminuiu aqui a resolução. Eu tenho vários componentes que eu posso estar pegando ali e colocando no meu projeto, certo? Componentes, olha aí, ó. Aí aqui embaixo, ó, eu tenho resistores, LEDs, né? Tenho pilhas, ó, baterias, botões, ó, push buttons, tem o próprio Arduino. Cadê o Arduino? Ó, eu tenho o Arduino Uno, tenho o Arduino Micro, olha lá, ó. Tem esse outro aqui, tem motores, ó, dá para fazer práticas com motores, tem os servos, né? Também é um tipo de motor, tem vai, ó, micro servo, piezo, ó, sensor de luz, né? Fotoresistor, sensor de luz, protoboard aqui, né? Esse vai, ó. Displays, segmento, LCD, então um monte de coisa dá para fazer aí que funciona, tá? Que funciona. Olha aqui, ó, esse aqui já está pronto, né? E aí ele simula, eu coloco o código, ó. Eu coloquei o código aqui. Tem uma parte que você escreveu o código que vai rodar no Arduino. Aí você faz o upload. O que é o upload? Ele vai carregar esse código aqui no Arduino. Ó, ele vai carregar aqui no Arduino e aí eu posso iniciar a simulação. Né? Veja aí, ó, ele está acendendo aqui. Qual que é a ideia desse projeto? É ficar acendendo o LED. Né? Ele só tem um tempo aqui, um delay muito grande, que não bate direito aí em segundos com a realidade. Né? Mas ó, está acendendo, apagando, acendendo, apagando. Né? Aí você pode ajustar isso no código também. Ok? Eu posso parar a simulação, né? Eu posso mudar aqui, ó, por exemplo, aqui, estão vendo? Ó, eu tenho lá, eu estou ligando. Ó, deixa eu dar uma explicada aqui, ó. Aqui eu estou ligando no pino. Olha aí, ó.
no pino 13, pino digital 13 do Arduino, eu estou ligando aqui no resistor. Né? Esse resistor aqui é um resistor de 100 ohms, é a resistência dele de 100 ohms. Né? O que é essa resistência? Ele vai oferecer uma resistência a voltagem que está passando para ele, vai diminuir a voltagem. Então entra 5 volts e com essa resistência, isso daí vai sair uns 2 volts, que é o que o LED suporta. Certo? E aí eu ligo numa perninha aqui do LED. O LED, você tem que estudar o componente também, né? O LED ele tem 2 perninhas aqui, o ânodo e o cátodo. Então tem um lugar que você tem que colocar o resistor. Eu já vou explicar isso aí daqui a pouco. E aí a outra perninha do LED, que eu estou fechando o circuito, ó, eu estou colocando aqui no pino ground. Ó, o ground. O que é o pino ground? O pino ground é o terra, como se fosse o terra, né? Certo? Então, o positivo ou negativo do meu circuito, né? Lembra do circuito? A ideia do circuito, ó, eu sempre tenho aqui a ideia do circuito. Tem um gerador, né? Que no caso aí é o Arduino que está gerando o sinal. Ó, positivo, né? Positivo, negativo, certo? Então, aqui é a ideia. O positivo é o pino 13 aqui, que vai gerar uma voltagem, um sinal, né? Vai jogar um sinal elétrico aqui, uma voltagem, vai passar pelo resistor, vai passar pelo LED, vai acender o LED e vai aqui no positivo, né? Que é no negativo, desculpa, que é o ground, ok? Vai aterrar, vai ficar isso aí, ok? Vejam que cada dispositivo ou componente desse eu posso configurar. Isso que é legal. Por exemplo, esse resistor, ali ó, eu configurei com uma resistência de 100 ohms, né? 100 ohms. Aí eu posso mudar. Não, eu vou colocar aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó, 80 ohms. Olha o que vai acontecer. Ó. Eu vou mandar inicializar aqui, ó. Queimou, ele queima, tá vendo? Isso aí, tá vendo que ele está sinalizando ali que queimou? Por quê? Porque esse LED, com essa resistência aqui, foi com uma voltagem maior do que ele suporta. Aí ele queima, certo? Então eu tenho que ajustar isso aí. Opa, se queimou o meu LED, é que esse resistor aqui não está sendo suficiente. Eu vou parar aqui a simulação, aí vem aqui e mudo lá. Vou colocar aqui, sei lá, agora eu vou colocar 150, né? Vai funcionar? Vai. Agora vai, porque é no mínimo 100. Né? Qual que é a diferença? Se eu colocar então um resistor maior, uma resistência maior, vai acender menos o LED. Né? O LED, ele vai acender, vai brilhar mais ou menos de acordo com a voltagem que está passando. Se você colocar na voltagem máxima que ele suporta, ele vai ter o brilho máximo. Se você colocar uma voltagem menor, o brilho vai ser menor. Certo? Mas não pode colocar mais do que o máximo, senão ele queima. Certo? Então o legal disso aqui é que você pode colocar todo o circuito aqui, testar, funcionou, aí você vai para o físico. Certo? E dá para você aprender Arduino, eletrônica, sem ter os componentes. Ah, não comprei ainda, não tenho, vou começar a aprender por aqui. Dá para fazer por aí. Tá? Ok? Muito bem. Vamos ver aqui o código. Ó, então, esse seria o primeiro passo, né? Entrar nesse site e começar a aprender por ali. Ali a gente dá a ferramenta, tudo que você precisa para montar os circuitos e testar. Bom, mas aonde que eu vou aprender a parte de programação, a parte de eletrônica, né? Tem um livro, pessoal, da Novatec, ó, que é muito legal nesse sentido, tá? Parece que tem um PDF aí na net, né? Rolando aí na net. Não sei se tem aí o material que foi passado para vocês. Está gravando. Bom, depois tem que editar esse vídeo. Deu uma roubada. Mas parece que tem aí na net uma PDF, né? Que ensina isso daí. Ok? Então, ó, legal que ele tem passo a passo. Esse livro é muito bom, porque ele ensina, deixa eu ver se eu tenho aqui,
Ó, ele ensina passo a passo, né, tanto a parte de eletrônica quanto a parte de programação. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, esse é o LED piscante, né, o BIM. Então ele mostra lá o que é o projeto, piscar o LED. O que você precisa? Da protoboard, do LED, do resistor e dos fios, né, os jumpers. Depois, o que é uma protoboard? Né, eu explico o que é uma protoboard. O que é uma protoboard? Ó? Isso aqui, né, é onde a gente vai colocar os componentes, né, e aqui ele tem os circuitos, ó. Em geral, aqui na horizontal, ó, essas linhas aqui externas na horizontal, cada pino desse daqui, cada furinho desse, está sobre uma linha onde o sinal, se você colocar um sinal aqui, ele vai se propagar por toda essa linha, por toda essa extensão, né? Ó, a mesma coisa na linha de baixo aqui, mas uma não liga com a outra. Se você ligar uma na outra e você jogar o sinal, vai dar curto-circuito, certo? E aqui no centro, o sinal ele passa na vertical, né? E uma não tem ligação com a outra. Okay? Então, se você colocou aqui nesse pino aqui, o sinal vai percorrer tudo isso daqui. E não passa daqui para cá. Em geral, aqui a gente tem um buraco aqui, né? Um gap, certo? Por quê? Justamente para você colocar os componentes, ó, como os CIs ou, por exemplo, aqui o Nano. Né? O Nano ele tem aqui as perninhas dele, os pinos, né? Que você vai encaixar, mas você não pode encaixar aqui, ó, porque se um pino está aqui e o outro está aqui, ó, você vai dar curto, vai ligar um no outro, certo? Então por isso que tem esse buraco aqui, ó, esse intervalo, né, para não ligar esse cara aqui com esses caras aqui, certo? Então essa é a protoboard. Então ele mostra o componente, né, ó, aí o microcontrolador, né, o Arduino que você vai usar. Fala do resistor, qual que é o tipo do resistor, a resistência, né, explica o LED, né, a perninha ali que é o ânodo, que é o cátodo, né, cada parte do componente, e aí ele vem para o código, monta o código, explica o que é o código, como é que funciona o código, certo? E aí sim vai cada projeto. Ele tem projetos aí, começa com LEDs, resistores LEDs, push bottom, potenciômetros, né, displays, e aí vai. Já conheciam esse livro também? Não? Alguns já? Muito bem. Então, pessoal, é por aí, tá? Se você for comprar, olha, eu já comprei, né, e costumo comprar no laboratório de garagem, tem o Flip Flop, também é uma loja interessante, tem várias outras aí, né? Os preços, o Flip Flop em geral, o preço dele é melhor, pelo menos até o que eu comprei. Dá para comprar também na China, AliExpress, DX, dá, né? Mas o preço que está o dólar fica complicado, né? Em abril eu fiz uma compra de $190, isso já está quase R$1.000. Tá? Eu peguei o dólar a 3,60, né? Então já foi aí, no meu cartão de crédito já deu 600 e pouco. Né? Aí algumas, eu comprei no AliExpress e lá eles mandam tudo separado, né? Você compra de cada lojista separado. O DX não, se eles já têm tudo lá, eles já mandam tudo num pacote só. Né? E aí, como vem tudo separado, alguns pacotes a Receita vai tarifar, outros não. Né? Então, a hora que a Receita tarifa, você tem que pagar 60% do valor que eles estipulam. Em geral, não é o valor que vem no pacote, às vezes o valor que vem no pacote é $5, eles te tarifam por $10. Ou seja, você paga mais ainda, né? 60% de $10. Além disso, tem que pagar R$12 no correio. Então, às vezes, sai caro. Né? Então, a brincadeira aqui aí já está quase de 180 a 190 dólares, já está quase R$1.000. Tá? Então, China hoje está difícil comprar. Tá? Eu aconselhei você ter um Uno, uma protoboard, alguns jumpers, né, que são os fiozinhos aqui para você fazer as ligações dos componentes,
E LEDs, resistores e tudo mais, né?